Olá pessoal, tudo bem? Hoje nosso vídeo vai ser daquela série de várias perguntas com respostas mais curtas, né? Temas diversos, perguntas mais objetivas. Ora, porque entendemos que o tema dessa pergunta não necessite de um vídeo muito aprofundado, ou às vezes, porque justamente eu acredito que a minha contribuição pode ser mais simples, eu não vou poder, de repente, trazer tanta gama de informações com relação àquele tema. Nós já temos aí outros 13 vídeos dessa série. Fica então a sugestão para você olhar aí, né? Crossovers, então são uma série de vídeos cujo título é Aqui Outras Perguntas Eu Gostaria de Responder, né? E aí você tem ali, a maioria dos temas sobre futebol, mas muita coisa de música, outros esportes, eventualmente algum outro tema cultural. Dirty play, ref! Então vamos lá. Hoje nós vamos iniciar falando a respeito de um esporte, linkando com questões culturais ligadas a esse tipo de esporte ou outros esportes, e por fim, vamos novamente para o futebol. Então, a primeira pergunta, que é uma pergunta que tem sido feita várias vezes por alguns dos nossos espectadores que colocam ali, pedem para que eu fale desse tema. A pergunta é: qual é o piloto mais rápido da história da Fórmula 1? Nem o maior, nem o melhor piloto da história da Fórmula 1, mas qual foi o mais rápido piloto da história da Fórmula 1? E eu protelei bastante essa pergunta, né, esse tema, por entender que, na verdade, é uma resposta muito simples de ser dada. Ainda que você considere, né, por exemplo, Juan Manuel Fangio, temos vídeos sobre ele aí, na minha visão é, sim, o melhor piloto da história da Fórmula 1, é o cara que uniu uma série de predicados e o colocam legitimamente como o melhor de todos os tempos. A discussão sobre o maior, né, também falamos a respeito disso, que define o GOAT de um determinado esporte. Você pode partir ou do prisma estatístico, né, definindo o maior como aquele mais vencedor, a melhor carreira, ou um que engloba uma série de outros fatores e predicados que não precisa nem ser o maior vencedor, nem às vezes nenhum dos três maiores vencedores, mas que ele é aquela figura mais simbólica do esporte, né? Então, ainda que a gente tenha essas distinções importantes serem feitas, quando eu falo do mais rápido, eu vou analisar tecnicamente um aspecto, né, das corridas. Você pode trazer uma série de outros aspectos e, a partir dessa série de outros aspectos, é que você vai discutir se Schumacher, se Fangio, Jim Clark, Lewis Hamilton, né, e agora Max Verstappen também podem discutir, juntamente com o Senna e outros grandes pilotos da história da Fórmula 1. Mas quando eu falo do mais rápido, eu entendo que sim, o Ayrton Senna da Silva foi o mais rápido piloto que já apareceu, né? Isso antes, durante e depois da carreira dele. Eu não entendo que tenha tido ninguém que tenha sido tão dominante nos treinos. Você pode até discutir, porque o próprio Hamilton tem mais poles do que ele, o Schumacher tem mais poles do que ele também, o Verstappen eventualmente logo vai superar, né? Alguns anos deve superá-lo. Então, números máximos, já outros pilotos, ainda que os que o passaram em números máximos, são aqueles que disputaram muito mais corridas do que ele. Isso colocado de qualquer maneira, você tem o próprio índice do Fangio e do Jim Clark, são pilotos que disputaram muito menos corridas do que o Ayrton Senna, mas obtiveram números altos e, na porcentagem, na média, inclusive superam o Ayrton, né? O Ayrton, ele tem uma posição média de largada que só fica abaixo do Juan Manuel Fangio na história, e também do Nino Farina, mas aí no caso do Farina a gente pode até fazer o corte que ele disputou 30 ou 30 e pouquinhos GPs, então aí é uma amostra muito pequena. Então, a partir de 50 GPs, a menor posição média de largada é do Fangio e a segunda do Senna. Acho que isso já diz muito, inclusive no comparativo com o Clark e com os outros. Mas a grande questão é que o Senna, essa posição dele só é tão baixa, vamos dizer assim, no comparativo com o Fangio, só tem essa distância tão grande, até mesmo com o Fangio, por conta do período da Toleman. Na Toleman, o Senna era uma situação em que ele dificilmente conseguiria entrar ali na quinta fila, né? Lá no final do ano ele até conseguiu já algumas situações largar em terceiro, etc. Então isso mostra, de fato, o quanto ele, naquela uma volta rápida, já era um diferencial desde o princípio. E nas oportunidades em que ele teve carros de ponta, ele dificilmente saía da primeira fila, né?
A maioria das vezes na pole, mas quando não era pole, estava ali na primeira fila. E no ano horrível que foi em 92, no comparativo com as duas Williams, o Senna obteve aquele, entre aspas, recorde, que é o maior número de largadas na terceira posição numa temporada. Literalmente ali você tinha um gap de quase 1 segundo de diferença por volta das Williams para os demais carros. E o Senna conseguiu, por 14 vezes, se não me engano, largar, aliás, 10 vezes em terceiro, e conseguiu largar 4 vezes em segundo, uma vez em primeiro e uma outra vez em sexto. Então você vê aí a capacidade que ele tinha de fato numa volta. E outras N demonstrações específicas de pole positions que ele conquistou, contextos nos quais ele conquistou, né? Após o acidente do Martin Donnelly na Espanha em 90, toda aquela situação, o cara vai lá e faz 1 segundo de diferença para o Prost na reta final do campeonato. No Mônaco 88 é muito recontada, algumas das pole positions que ele fez com a Lotus preta, tanto em 85 quanto em 86, essas poles com a McLaren já bem atrás das Williams, então eu acho que não tem muito debate, muita discussão. Cito o próprio Christopher Hilton, autor do livro A Face do Gênio. Você pode encontrar pilotos que tenham tido diversos predicados melhores do que o Senna, mas é difícil imaginar algum piloto que tenha sido mais rápido do que ele. Uma segunda pergunta que tem a ver com o Senna no seguinte sentido: está para estrear aí, é uma espécie de uma série, é um filme partido em capítulos sobre o Senna na Netflix, né? Também, como todos nós aí, estamos ansiosos para ver. Inicialmente você fica com aquele pé atrás, imaginando que vai ter muitas patifarias em volta dele, mas o pouco que nós tivemos, os teasers através dos trailers, é bem positivo. Então a pergunta é: qual a melhor série esportiva ou qual você recomendaria? Eu, para não cair no clichê específico de falar de uma personalidade, porque tem várias sensacionais, o próprio David Beckham, eu assisti esses tempos, entre outras tantas, né? Citando um personagem, uma coisa meio biográfica, vamos colocar assim. Mas uma série que eu recomendo muito, que tem a ver com esportes, mas com episódios de esportes, é a série Untold. Então ela pega alguma polêmica, alguma grande polêmica e vai a fundo. Então eu recomendo muito para vocês. Fala também de questões de apostas, de questões de envolvimento com máfia, de questões de violência, situações absurdas que aconteceram no esporte. Né? Uma grande briga que teve num jogo do Indiana Pacers, não me lembro contra quem agora. O Mardy Fish, um tenista que um dia antes do jogo com o Federer ele desiste. Questões do boxe, questões de outras modalidades, vale muito a pena, portanto, recomendo para vocês Untold no Netflix. E na sequência, a pergunta justamente com isso: qual seria a melhor cinebiografia, né? Um filme sobre um atleta ou um tema esportivo. São vários filmes sensacionais também, né? A gente poderia dizer aí, filmes sobretudo sobre o futebol americano, eles conseguem, como é o grande esporte dos Estados Unidos, eles conseguem trazer aquela analogia do futebol americano para o dia a dia deles, né? Como no Brasil é o futebol, lá é o futebol americano em termos de presença nas famílias, desde pequeno, etc. Mas eles também são apaixonados pelo basquete, pelo beisebol e por outros esportes. Então a minha recomendação, para fugir bem do trivial, eu não vou recomendar um filme clássico sobre esportes, mas um filme que tem o esporte como tema de pano de fundo. É o filme Lendas da Vida, The Legend of Veterans, com Will Smith e Matt Damon. Recomendo bastante esse filme aí, sensacional. E aí, partindo para as perguntas relacionadas ao futebol, né? Nosso tema principal aí. Então vamos agora falar de futebol. 4 perguntas que surgiram. 2 delas já vêm surgindo há muito tempo, inclusive na série anterior, no episódio anterior da nossa série, na parte 13. Eu fiquei de falar a nível nacional e a nível mundial e falei apenas do nível nacional. Então agora eu vou falar do qual foi o maior camisa 9 depois do Ronaldo, a nível mundial, né? Então nós tivemos grandes craques, né, centroavantes. Lembrando que a questão do camisa 9, ele é um pouco diferente do centroavantão e também do segundo atacante. Em que sentido? O centroavante a gente vai ter aquela imagem do cara mais de área, então eventualmente não precisa nem ser um jogador muito habilidoso. Dos maiores centroavantes de todos os tempos, o Romário está entre eles, mas também está entre eles o Gerd Müller, né, da Alemanha. E o jogo do Romário e do Gerd Müller é bem distinto.
se vocês observarem. O Romário tinha mais movimentação, naturalmente que ao longo da carreira ele foi se adaptando, ficando cada vez mais restrito numa parte do campo, né? Mas mesmo nesse período restrito ele tinha o drible curto, a finta, né? O jogo de corpo, então ele tinha um grande controle da bola. Já o Gerd Müller não era propriamente um jogador habilidoso, né? Ele não era um driblador, ele é um matador, um cara que tem uma oportunidade, uma sobra, um posicionamento absurdo, né? Então são dois caras que não são exatamente camisas 9. Então a questão do Ronaldo é a explosão, a velocidade, a possibilidade de dribles curtos também em progressão e uma grande letalidade, digamos assim, né? Eu não vejo outro nome pós-Ronaldo que seja melhor do que o Luis Suárez, né? O Mbappé é parecido, né? Ele tem várias coisas sensacionais, né? Muito comparado ao Ronaldo, na verdade talvez o jogador mais comparado ao Ronaldo seja o Mbappé, mas eu ainda não vejo o Mbappé no nível do Suárez, principalmente pensando que o Suárez já está com 37 anos, né? O que ele fez aqui no Grêmio foi sensacional, no Miami ele está jogando, então onde ele passou ele deixou a marca, na seleção uruguaia é um absurdo, título de Copa América, uma Copa 2010 muito boa, Copa 2014, então um cara que joga também com lesões, enfrenta, eu não vejo então, portanto, o Henry, né, num dado momento, poderia ser comparado ao Ronaldo também, mesmo a questão do Mbappé, mas eu acho que o Luis Suárez foi o cara mais emblemático da camisa 9 após o Ronaldo Fenômeno. Aí uma outra pergunta, se o São Paulo é campeão de tudo, né? Porque após aí a conquista da Copa do Brasil ano passado, começaram a alardear e falar disso. E ali naquele momento, quando foi campeão da Copa do Brasil, eu bateria da mesma forma que eu bati no vídeo do Inter, né? O Esporte Clube Internacional é campeão de tudo. Só ficar essa recomendação para vocês assistirem. Mas o que acontece é que o São Paulo, no início desse 2024, ganhou também a Supercopa do Brasil. Então hoje, de fato, com relação a todos os campeonatos, torneios, disputas vigentes, tudo aquilo que está para ser disputado hoje, o São Paulo venceu tudo. Então ele é o único time atual, um clube atual, que detém todos os títulos que estão em disputa nesse momento, a saber, Campeonato Estadual, o Sul-Americano, Libertadores ou Copa Sul-Americana, o Mundial de Clubes, mais o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. Então ele é o único clube que detém todos esses troféus. Para todos os outros gigantescos, vai faltar um deles. Ao Corinthians e ao Flamengo falta a Copa Sul-Americana, ao Palmeiras falta o Mundial de Clubes, sem piadas aqui. É o fato, né? Ao Grêmio, ao Cruzeiro, ao Santos, vai faltar algum desses, ao próprio Inter falta também a Supercopa do Brasil. Então, até 2018, o Inter ainda podia conclamar esse campeão de tudo, vamos dizer assim, mesmo que ele tivesse disputado a Série B e não conquistado, né? A Série B é um que está em disputa, sim, naturalmente, mas vamos colocar que o Campeonato Brasileiro de Série B não é almejado por ninguém. Então ninguém quer disputar a Série B. E o Inter ele disputou e não venceu, é um dos poucos clubes grandes, ou assim chamados, que disputou e não venceu a Série B. Então já era questionado também por isso, lógico. Agora, o próprio São Paulo, e eu vi isso aparecendo, o São Paulo venceu todas as finais que disputou. Isso é mentira, isso não condiz com a verdade. Então o São Paulo tem várias finais, vários torneios extintos, ora extintos, nos quais ele chegou à final, disputou e não venceu. Então houve mudanças de nomes, alguns torneios foram descontinuados, outros trocaram de nome, outros foram ampliados, outros simplesmente foram substituídos. Mas isso não quer dizer que o São Paulo venceu tudo que disputou, o que não aconteceu. Citando alguns casos bem importantes na história do São Paulo, como o torneio acho que era a Supercopa da Conmebol, né? Então todos os times que tinham títulos da Conmebol fizeram final. O São Paulo perdeu inclusive 2 vezes, uma para o Cruzeiro e uma para o Flamengo. E também a Copa dos Campeões Estaduais, né? Que ali 2000, 2001, 2002 dava vaga para Libertadores, né? Aquela bagunça clássica do calendário nacional, né? Você tinha ali e o São Paulo não conseguiu vencer, foi a final contra o Flamengo, perdendo na final. E eu sempre gosto de chamar a atenção do passado, né? É lógico que quando o Inter fala que é campeão de tudo e o próprio São Paulo falam que são campeões de tudo, eles estão na verdade dizendo que a Taça Brasil, do Roberto Gomes Pedrosa,
são campeonatos brasileiros. Então, o mesmo que diz que o Palmeiras, o Santos, tem títulos por fax e se proclama campeão de tudo, ele está caindo numa contradição óbvia. Porque o São Paulo sequer disputou a Taça Brasil e disputou o Roberto Gomes Pedrosa sem vencê-lo. Portanto, então a piada, né, a gozação, o meme contra o Palmeiras ou contra o Santos ou o Botafogo, campeão por fax, cai por terra a partir desse momento em que o próprio São Paulino iguala o Campeonato Brasileiro a todos os outros. É mentira! Ah, mas é assim que foi feito, então a gente só está dizendo. Portanto, a história não se apaga, a história não se pode apagar. O São Paulo não venceu nenhum desses grandes torneios, que era o máximo da época, e também nunca venceu o torneio do São Paulo no seu período auge. O torneio do São Paulo voltou a ser disputado em 93 e depois de 97 a 2001 num outro formato, num outro propósito. Novamente, o São Paulo só foi vencer o último dele, em 2001, mas nunca ganhou nenhum de 50 até 66. E dizer que eles eram a mesma coisa é brigar com a história, brigar com os fatos. Então nem o Inter, nem o São Paulo, nem nenhum clube brasileiro pode se proclamar campeão de tudo. Mas, no momento que nós gravamos esse vídeo, nós falamos de todos os campeonatos, torneios que são disputados hoje, o São Paulo é o único, sim, a ter vencido todos eles. E aí uma pergunta que vem na sequência, né, é se, o que era as 5 coroas que o palmeirense, o torcedor palmeirense gosta de falar muito. Tinha as 5 coroas, teve uma camisa comemorativa numa dada época. O que foram as 5 coroas? Tá, nós falamos aí também de campeão de tudo, de tríplice coroa. As 5 coroas foi o Palmeiras naquele período de 50 até 51, né? Ele disputou 5 títulos em sequência e venceu todos eles, a saber, o Rio-São Paulo, o Campeonato Paulista, a Copa Rio, que eles dizem que é o mundial deles, e também 2 Taça Cidade de São Paulo. O que era a Taça Cidade de São Paulo? A rigor, a mesma coisa que hoje é a Supercopa do Brasil. Só que naquele momento, o que nós tínhamos? Nós não tínhamos nenhum tipo de campeonato nacional. O Roberto Gomes Pedrosa, que naquela época era o Rio-São Paulo, havia recém começado, em 1950. E o Palmeiras venceu, portanto, esse Rio-São Paulo. E o Campeonato Paulista ainda era, e durante muito tempo seguiria sendo o maior campeonato do Brasil, né? Tanto em extensão, número de jogos absurdo, quanto em dificuldade também. E já vamos falar para a última pergunta sobre isso. E o Palmeiras venceu o Campeonato Paulista, venceu a Taça Cidade de São Paulo, o Rio São Paulo e a Taça Rio, como eu falei. Mas a Taça Cidade de São Paulo ela pegava do último Campeonato Paulista os 3 melhores colocados. Então, eventualmente, era Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, Santos, Palmeiras e Portuguesa, Corinthians, Portuguesa e Palmeiras. E eles faziam jogos entre si. Se houvesse igualdade de pontos, tinha jogos de desempate. Então era realmente muito disputado, muito objetivado, né? O Santos entre 1935 e 1955 não tem nenhum título na sua galeria, porém ele tem uma Taça Cidade de São Paulo, não me lembro se 48 ou 49, né? Se você olhar na galeria de títulos do Santos vai estar lá, que provavelmente num desses anos ele ficou em segundo ou em terceiro lugar, e aí nesse triangular, nessa disputa, ele foi o campeão. Então era um torneio visado, um torneio bem colocado. Ele existiu de 42 até 52, porque lá em 42 foi dito que o time que vencesse 5 vezes, né, a Taça Cidade de São Paulo ficaria com a posse definitiva e, por consequência, haveria extinção. O Corinthians venceu 4 vezes, o Palmeiras venceu 4 vezes e chegaram lá em 52, o Corinthians foi campeão e foi extinto esse torneio. Então, no contexto da época, foi um título gigante, um título muito importante. E, salvo engano, vou colocar a correção, se for o caso, o São Paulo também não conquistou. E por fim, guys, para falar aí de quanto o Campeonato Paulista era importante, há poucos meses, no início deste ano, o Tite, Adenor Leonardo Bach, hoje treinador do Flamengo, proferiu essa afirmação de que o Campeonato do Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca, é o maior estadual do Brasil. E aí houve polêmicas, defensores e quem concordasse, quem discordasse. É lógico que o Tite, ele simplesmente nesse caso, jogou para a torcida total. É incomparável, mesmo hoje, com todo o declínio dos campeonatos estaduais, o fato de você não ter a mesma importância ali do que tinha-se há 20 anos, né? Para não falar de muito atrás. É lógico que hoje os campeonatos estaduais ele tem um peso muito relativo, muito pequeno. Ele quase tem esse peso de uma Supercopa do Brasil, vamos dizer assim, né?
É um torneio de início de ano em que se ganhar legal, mas se não vier nada depois dele, o ano é um fracasso. Ninguém vai dizer que neste ano o time tal que foi campeão estadual, nossa, tem que respeitar essa temporada. Pelo contrário, quando fica só no estadual é uma vergonha. Ele é quase uma pré-temporada de adaptação, de contratação, até de observação dos times do interior. Mas mesmo assim, com todas as concessões que nós passamos, o Carioca é sim, de fato, o único torneio estadual fora o Paulista que merece menção, que tem relevância, porque os outros todos são reduzidos a 2 times, né? Paranaense, Mineiro, Gaúcho, os próprios lá do Nordeste. Eles são 2, no máximo 3 times com muito esforço, né? E no Nordeste eles têm a Copa do Nordeste muito bem forte, bem disputada, e é o grande objetivo. Lógico que eles querem ter possibilidades nos torneios nacionais e internacionais, mas a Copa do Nordeste é o grande torneio regional para eles lá, né? Os estaduais são consideravelmente inferiores à Copa do Nordeste. Então, o único outro estadual que não é nem que se compara, mas que tem uma relevância por si só é o Carioca. Mas a distância do Paulista é gigantesca. Quer seja analisando apenas os 4, né? Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras versus Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. E principalmente, se nós formos ampliar e comparar todos os times do interior de São Paulo, os times do interior do Rio, a diferença é abissal, gigantesca. Portanto, não, o Tite está completamente equivocado e o maior campeonato estadual do Brasil é o Paulista, sempre foi e sempre será. E faremos um vídeo futuramente, num dia, num dado momento, o Campeonato Paulista está inclusive o maior campeonato do Brasil. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Dirty play, ref!